Meu nome é José Roberto e eu estou me sentindo um pouco um peixe fora d'água aqui, porque o meu assunto não tem nada a ver com automação comercial. Mas, como a palestra do Dimitri, o meu assunto mexe com o bolso de todo mundo. Eu vou falar sobre o custo de entrega dos produtos que vocês adquirem, que nós adquirimos. E mais especificamente sobre o que a gente chama de last mile. Vocês vão entender o que é isso. O comércio eletrônico, hoje, quando a gente dá um clique lá no site da Submarino ou da Americanas.com, é muito fácil, você escolhe, clica e parece que o cara já vai tocar no campainha para entregar. Mas não é bem isso que acontece. Entre você clicar o seu mouse, escolhendo o produto lá, e a campainha tocar, existe um processo longo e caro para o produto ser entregue para você. Uma série de custos nesse percurso, obviamente, estão embutidas no preço do produto, para que ele chegue cada vez mais rápido, mais barato e com maiores exigências. Essa operação, que é aquela parte, né, do produto sai do depósito e chega na sua casa, é chamada a última milha, ou last mile. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. Então, aqui você entrou lá numa loja virtual, comércio eletrônico, e-commerce, escolheu o seu produto, deu 2 cliques no mouse, digitou o número do seu cartão de crédito, não deixa de mim ouvir. Um monte de sistemas aqui, contato administradora, viu que você tem crédito, etc. e tal, que aprovou o seu pedido. Eu costumo dizer o seguinte: só existem 3 coisas que movimentam o mundo: um show de rock, uma guerra mundial e quando um vendedor tira um pedido. Sendo que esse último é o que mais causa movimento no mundo. Quando esse pedido foi aprovado, é que começa toda a brincadeira aqui embaixo. Então, essa parte superior aqui, que é muito informatizada, muito profissional, com processos bem definidos, e essa parte de baixo é uma parte ainda que requer muita tecnologia, muito profissionalismo e muito processo. Quando o pedido é aprovado, é necessário verificar se o produto que você escolheu está disponível no estoque, na cor, modelo, tamanho que você escolheu. Esse produto precisa ser separado, embalado. É necessário emitir toda a documentação, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, etc. E descobrir um caminhão, um veículo qualquer que vai passar perto da sua casa para colocar esse produto dentro dele, para que finalmente alguém toque a campanha da sua casa e entregue o que você comprou. E esta é a parte complicada da história. Tá? Esta aqui é a última vez. Os custos de tudo aquilo lá, os custos de todo esse ciclo aqui que a gente chama de logística, basicamente está dividido em 4 partes. O transporte, qualquer que seja o modal dele, o estoque, que é onde o material está guardado, significa grandes espaços, etc. A armazenagem, que é o pessoal que cuida do estoque, movimenta o estoque, separa, etc. E toda a parte da administração, incluindo aí a infraestrutura de transporte, o estoque, que é onde fica guardado o material, a armazenagem, que é toda a manipulação desse material, e os custos de administração, incluindo aí a infraestrutura de software e hardware. Se a gente comparar esses custos, por exemplo, no Brasil, com o PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, a riqueza que o país produz, os custos de logística, em 2010, chegaram a perto de 11% do Produto Interno Bruto do Brasil. O Produto Interno Bruto em 2010 foi da ordem de 3,6 trilhões de reais. Significa que para entregar o produto que vocês compraram, foram gastos 400 bilhões de reais. Desses 400 bilhões de reais, mais da metade, ou seja,
esse aí, foi gasto com transporte. 220 bilhões de reais gastos com transporte. Você vê que fora do Brasil, a diferença não é muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, o custo de logística foi de 8%. 3% só de diferença no Brasil. Só que esses 3% representam mais de 80 bilhões de dólares. O custo de logística realmente é muito alto. E tende a piorar. Quem veio de São Paulo hoje, vocês aqui, vê o que acontece aí na Cone do Mangone, na minha Anchieta, a coisa está ficando complicada. O medo é que ocorra o que o governo chama de apagão logístico. A Fundação Dom Cabral fez uma amostra com 126 empresas em 2011, e essas 126 empresas respondem por 20% do PIB nacional. Ou seja, são empresas de grande porte, onde 60% delas faturam mais do que 300 milhões por ano e 10% faturam mais do que 10 bilhões por ano. Então, são empresas bastante representativas. De vários segmentos, tem vestuário, tem material de construção, bens de capital, etc. Chegou-se à conclusão que a média de custo logístico das empresas no Brasil é de 13,14% da receita bruta. Ou seja, a cada R$100 vendidos, elas gastam R$13,14 para entregar o produto. O pior desempenho é do setor de bens de capital, seguido de perto pela construção, e aqui embaixo, que afeta o bolso de todo mundo, são os bens de consumo. Vai desde do tomate na feira até o celular na loja de eletrônicos. 10,74% é o custo para a entrega do produto. E onde é que está o vilão da história? Se a gente tirar o custo de administração, que é desprezível, porque é muito profissionalizado, muito processualizado e muito informatizado, sobram os 3 maiores custos e a gente vê que aqui o vilão, né, é o transporte. Em 2009 ele era 53% do custo total de logística, em 2 anos subiu 1%, e nesses últimos 2 anos, eu não tenho o número fechado ainda, mas subiu mais 1,5%. Que representaria naquela conta de 220 bilhões de reais, 20 bilhões a mais. 240 bilhões de reais, provavelmente é o que nós gastamos de transporte em 2012 na área de logística. 54% do custo total. E tudo isso, a própria Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa de satisfação dos usuários em relação ao recebimento dos produtos. E olha o que acontece. Nas regiões com melhor infraestrutura, 75% dos usuários classificam o serviço como de meia boca para único. Nas regiões com menor infraestrutura, a coisa é ridícula, né? 80%, 90% classifica o serviço como imprestável. A conclusão que a Fundação Dom Cabral tirou é que a logística no Brasil, além de cara, é ineficiente. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos focar um pouco mais de perto essa última milha, né, que é responsável por 54% dos custos. Hoje, ela já está inflacionando o valor do produto e a tendência é piorar. Por que piorar? Porque nos grandes centros é cada vez maior a restrição à circulação de veículos, as más condições das vias e a infraestrutura em geral, por exemplo, portos que trabalham em horário comercial, né, ao invés de trabalhar 24 horas ininterruptas, aumento de trânsito, entre outros fatores. Quando o produto sai da fábrica para ir para o centro de distribuição, para o estoque,
Normalmente ele sai em carretas, a carreta sai lotada, rastreada por satélite, às vezes com batedores, com escolta. Todo mundo da empresa sabe exatamente o que contém o caminhão, onde ele está nesse momento e para onde ele está se dirigindo. A hora que a carreta chega no centro de distribuição e põe o produto no chão, no jargão de transporte, e esse produto precisa ser fracionado em veículos menores para chegar na casa dos consumidores, é que a coisa pega. Em primeiro lugar, uma carreta dessa, que não pode entrar, obviamente, num grande centro, ela precisa ser dividida em vários veículos menores. Aqui uma conta simples, uma carreta equivale a 40 furgões, 40 minivans. Obviamente, o custo de uma carreta é muito maior, o custo do quilômetro rodado de uma carreta é muito maior do que o custo rodado de uma minivan. A proporção seria, se uma carreta custa 10, uma minivan custaria 2. Só que para entregar a carga de uma carreta, eu preciso de 40 minivans. Ou seja, o meu custo de 10 aqui multiplica por 4, multiplica por 8 e vai para 80 reais. Hoje, uma solução que existe nos grandes centros, todo mundo conhece, os famosos motoboys, que é uma solução que hoje é indispensável, mas tem um alto custo social. E isso é um problema. As universidades, empresas, etc., vivem estudando novas propostas, fazendo novos estudos, alguns inclusive já em operação comercial normal. Por exemplo, esse triciclo aqui do Sedex é um triciclo elétrico com emissão zero para andar em grandes centros. E a pesquisa continua com propostas cada vez mais minimalistas, né? Quer dizer, o pessoal daqui a pouco vai estar entregando em patinete os produtos. E a gente só torce para que a situação aqui no Brasil não atinja o nível de alguns países asiáticos, né? Onde a coisa chegou no extremo, né? Então a gente torce para que a gente não chegue nesse nível. Mas quais são os problemas que a gente tem aqui? Basicamente, nós temos 3 grandes problemas. Um grande desperdício de tempo de trabalho manual, tempo de pessoal para separar manualmente os documentos. Então, quando todo aquele monte de pedidos que foram feitos rapidamente pela internet chega lá para o pessoal que vai separar o material, chegam lá 300, 500, 2.000, 3.500 dumps para eles separarem o material para poder entregar. Isso exige um esforço manual e totalmente muito caro, né? Porque normalmente isso é feito após o horário do expediente, né? Quando a empresa parou de faturar, eles vai começar a separar o material. O segundo grande problema é o baixo aproveitamento de carga dos veículos. Quer dizer, como a separação é feita manualmente, ele faz lá, não, aqui vamos fazer o seguinte, cara, separa aí por bairro, por CEP, faz um bolinho de 10, cada bolinho de 10 gramas você dá para um veículo entregar. Pronto, essa é a metodologia. E isso causa um baixo aproveitamento de carga dos veículos. E a terceira é a falta de informação para rastrear a entrega desse produto, a rastreabilidade. Então esses são os 3 grandes problemas que causam um alto custo de mão de obra, né, por esse primeiro problema que eu falei, o baixo aproveitamento de carga do veículo. Vocês sabem qual é o produto mais transportado? É ar. O produto mais transportado é ar. Porque o caminhão vai com a capacidade de carga dele abaixo da metade, abaixo de 50%. E a rastreabilidade, né, que causa grandes problemas. Submarino e Americanas.com tiveram, o Ministério Público suspendeu as operações deles até que eles regularizassem as entregas. Vocês lembram disso, coisa de 1 ano atrás? Na realidade, Submarino e Americanas.com são empresas sérias e eles entregaram todos os produtos que foram clicados no site. O problema é que eu cliquei lá no site
atrasou, eu liguei para a Submarino e eles não tinham informação de onde o produto estava. Eles sabiam que eles tinham despachado, mas aonde estava, ninguém sabia. E aí, se eu demoro uma semana para ter uma resposta, eu já vou no PROCON e já vou reclamar, etc. Isso gerou toda uma celeuma e eles foram suspensos da operação por um período até que tudo fosse regularizado. Como é feita essa última milha na prática? Primeiro, o agrupamento das entregas. Né? Quando o pessoal recebe lá as tampes, pessoal, tem aí 5.000 endereços para a gente entregar produto. Normalmente, a operação depende de uma pessoa que comanda lá, que sabe as regiões. Não, esse aqui é atrás do posto Seu Zé, você junta com mais que depois da padaria, vamos separar aqui do Jardim Helena, junta ali com a pessoal e vai no conhecimento pessoal daquele funcionário. Se o funcionário tira férias, complica ainda mais a gestão. Para verificar se as mercadorias podem ser misturadas, produto químico com produto alimentício, se tem que ter um carro frigorificado ou carga seca, enfim, é tudo visto, é tudo feito manualmente e é um trabalho que demora 3 ou mais horas, dependendo não só da quantidade de entregas, mas da quantidade de pessoas que trabalham nessa briga insana que ocorre todas as noites em todas as empresas. A segunda parte é quantos veículos eles vão precisar. Ninguém leva em consideração o trânsito ou a velocidade média que o veículo consegue desenvolver, ou a capacidade de carga, e muito menos o tempo de serviço em cada parada. Quer dizer, não é entrega de jornal, né, que o moleque passa e joga, vai jogando O veículo tem que parar, descarregar a mercadoria, conferir a nota, pegar o canhoto assinado e ir embora. Isso exige tempo. Na grande maioria das empresas que a gente vai, escuta, você tem a média de quanto tempo um veículo seu demora para fazer entrega? Põe aí 15 minutos. Tem alguns supermercados que para encostar na doca, o caminhão leva 2 horas. Para encostar na doca. Quer dizer, se o cara fez um planejamento de 15 minutos, na primeira entrega ele perdeu toda a rota, não vai conseguir entregar o resto. Se ele coloca muitos veículos, o custo dele aumenta muito, porque cada veículo na rua é um custo que ele abriu. Se ele colocar poucos veículos, esses veículos vão sair com mais cargas do que eles conseguem fazer e, obviamente, vão voltar com uma parte dessas cargas que ele não conseguiu entregar. Vão ter que ser reentregues no dia seguinte e o custo de transporte vai dobrar para esses itens. O terceiro problema é os SLA, ou seja, os prazos de entrega. Então, quando ele recebe lá dumping, ele tem que se preocupar em que bairro que aquilo lá está, em qual carro que ele tem que pôr, se o peso daquele produto que ele vai somando numa calculadora vai conseguir ser suportado pelo veículo. Ele não consegue olhar a data de emissão da nota para ver se ele está dentro do prazo de entrega ou não. Então, isso é uma dos itens que realmente o pessoal da última milha não se preocupa. E a empresa normalmente é penalizada por causa disso. Quer dizer, o frete já é complicado e eles ainda recebem multas dos embarcadores. O quarto problema é a sequência das visitas. Então o motorista recebeu lá o bolinho dele com 10 tanques, 10 endereços, ele senta no carro, enquanto o pessoal carrega, eu vou primeiro nesse lugar, depois eu vou nesse aqui que é perto, esse aqui está no caminho, mas eu vou deixar para ir na volta, porque é perto da casa da minha avó, eu vou chegar perto da hora do almoço, ela faz um pudim de leite maravilhoso. Então eles fazem isso manualmente, de acordo com o conhecimento deles da região, e raramente eles conseguem estabelecer uma rota otimizada. Isso porque também a prioridade, né, nem sempre é o melhor caminho. Mas eles gastam quase que 1 hora para fazer essa arrumação da sequência das notas. Bom, finalmente eles saem todos com os carros, e como é que a gente acompanha a operação? Só tem uma maneira. Nextel. Alô, João, onde é que você está? Já entregou a primeira? Não entregou porque onde você está? A marginal está parada. É uma guerra, parece uma sala de controle de batalha. 20 pessoas falando com 50, 60
60, 80 motoristas, o que inclusive atrapalha a operação. Né? Inclusive para verificar não só onde ele está, mas se ele conseguiu entregar. Você já entregou a encomenda da DANF número 10? Você está indo para onde agora? Ah, você não está seguindo a sequência? Que sequência você fez? O cliente está ligando. O que eu falo para ele? Você acha que vai dar para chegar? É tudo falando. E o problema das entregas não realizadas? Quer dizer, voltando lá, depois que os carros saíram, no final do dia nós vamos começar tudo de novo. Recebo aquele bolo de DANF, vou começar a separar tudo. Ah, o carro do seu Antônio aqui vão 30 DANFs. Hoje ele consegue entregar 30. Ele vai em 30 endereços, então aqui vai estar bem apertado. Ele vai ter que sair cedo, vai chegar aqui de noite já. Mas ele vai entregar 30. Só que quando o seu Antônio chega com o carro dele à noite para carregar, ele abre o baú e tem 8 entregas. Seu Antônio, são essas caixas aí? Ah, não consegui entregar ontem. Vou ter que reentregar amanhã. E agora? Eu separei 30 aqui, 38 é impossível. E a coisa vai se acumulando, acumulando e acumulando. E finalmente, o que o consumidor que clicou lá no e-commerce e comprou o produto é o que ele quer saber. Onde é que está meu pedido? Essa informação, as empresas mais organizadas demoram até uma semana para ter de volta. Uma semana. Entre a mercadoria sair do carro e a empresa poder falar com o consumidor: não, olha, eu estou aqui com um canhoto na mão, foi o senhor fulano que recebeu. Uma semana. E isso gera graves crises. Só para vocês terem ideia, nós fizemos uma implantação na Telefônica, na operação de entrega de celulares Vivo. A Telefônica entrega 670 mil celulares por mês em São Paulo. 670 mil. A Telefônica só aperta o botão para começar a cobrar do cliente a partir do momento que ela tem um canhoto assinado. E isso demorava uma semana. Se você imaginar que custa um celular R$1 por dia, uma conta de R$30 por mês, estou chutando bem baixo, R$1 por dia, 7 dias, 670 mil aparelhos mês, a Telefônica perdia, deixava de faturar mais de R$4 milhões por mês. Nós implantamos um sistema que ela tem o comprovante canhoto na mão em 24 horas. E mesmo assim eles demoraram 1 ano e meio para se decidir pelo sistema, que custa R$3.500 por mês. Então é a burocracia, os estudos, 1 ano e meio perdendo 4,5 milhões. Falava para eles, cara, compra qualquer coisa, compra um monitor de 16 polegadas que já vai melhorar a sua. 4,5 milhões por mês. Bom, e qual é a resposta para essas questões, então? Como é que eu resolvo isso? Se eu vendo e tenho que entregar, eu tenho que agregar inteligência ao processo ou terceirizar essa minha operação logística para quem entende do assunto. É engraçado que nós vendemos uma das inúmeras ferramentas de logística, nós dispomos de uma ferramenta de logística e descobrimos, quer dizer, inicialmente a gente direcionou isso para o mercado de transportadora. Falamos, os transportadores são os mais interessados. E na realidade, os fabricantes mostram muito mais interesse. Hoje, uma relação de 7 para cada 10 empresas que adquirem o software, 7 são fabricantes, não são transportadores. O transporte é uma despesa para ele, não é um negócio dele. Agregar inteligência nesse processo significa mudar a cultura e a mentalidade empresarial. E essa é a grande diferença. Por isso que a indústria que adquire a ferramenta e raramente a transportadora. São poucas as transportadoras que adquirem exatamente por causa disso. A grande maioria das transportadoras no Brasil são oriundas de um caminhoneiro que deu certo. Não tenho nada contra os caminhoneiros. Mas a grande maioria não tem uma visão empresarial de otimizar processos, reduzir custos. A grande maioria prefere investir o dinheiro em
trocar o pneu da frota, investir mais em um caminhão e assim por diante. Isso é muito complicado. Se vocês olharem o ranking das 10 maiores transportadoras brasileiras, não as multinacionais, tirando a Júlio Simões, que se estabeleceu no primeiro lugar já há 5 anos e ficou perto lá no site, do segundo ao 10º lugar, muda tudo de ano para ano. Não é que uma empresa saiu do 8º e subiu para 4º, a outra foi um pouquinho mal, caiu do 3º para o 6º. Não, muda completamente. O ponto uma empresa no ano está em 3º lugar no ranking e no ano seguinte ela quebra, ela fecha, porque não há controle de custos, não há mentalidade empresarial, não há treinamento e principalmente não há tecnologia. Hoje a tecnologia que alguns anos atrás era disponível só para a NASA, hoje você está disponível para qualquer um. Você tem dispositivos portáteis que você cola num container e você vê o seu container viajando o mundo inteiro. Você entra num pátio de containers aqui no porto com centenas de milhares de containers e sabe exatamente onde está o seu. Tecnologia. Mais do que um investimento, é otimização de processo e redução de custo. O software, o sistema que a gente vende, basicamente é um sistema de geração de caixa. Ele traz uma economia tal para o seu processo, uma parte dessa economia você paga o sistema e o resto põe no bolso. E sai direto da despesa. Não tem imposto, não tem margem, não tem nada. É direto do bottom line, direto da despesa. Por exemplo, o software ele não faz uma separação manual das coisas. Ele lê diretamente no sistema tudo que precisa ser entregue e já mostra como devem ser agrupados por região, por qualquer tipo de especificação, por SLA, pelo que você determinar. Ele também estufa os veículos, carrega os veículos da melhor maneira possível, levando em consideração o custo do veículo, o melhor aproveitamento de carga, horários de agendamento, tempos de atendimento no cliente e coisas desse tipo. Os prazos de entrega também são mostrados lá, quer dizer, eu tenho 300 entregas para fazer, mas eu tenho um carro para fazer só 280, quais são as 20 entregas que eu não vou fazer hoje e vou deixar para amanhã? E ele te diz quais são as entregas que você não pode de jeito nenhum deixar de fazer hoje. A sequência que o motorista senta lá no carro e fica separando, etc. Normalmente ele faz isso aqui, ó. A gente faz alguns pilotos, alguns testes de empresas, pega rotas já feitas, joga no software e o software desenha isso. Aí você manda o software otimizar e ele faz isso aqui. Traz uma redução entre 15% e 25% do total de quilômetros rodados. Se você pensar nas duas maiores contas, que são combustível e pneu, veja quanto isso representa na operação de transporte. O acompanhamento é feito por celular, os celulares dos próprios motoristas ou rádio Nextel, pode ser acompanhado na internet, de qualquer local. Inclusive, você já tem os alarmes das entregas não realizadas. Quando ele chega num lugar e fala, não entreguei, aperta o botão e fala, não entreguei, tem empresa que recebe um alarme. Por exemplo, a Natura tem uma ilha de atendimento, e quando o motorista aperta lá, não entreguei, porque ele não achou a consultora, ele tem instrução já para ficar parado e aguardar uma ligação da Natura. A Natura tenta falar com a consultora, onde é que você está? Às vezes ela foi na padaria, eles ligam para o motorista e falam, ela está na padaria, em 10 minutos ela está aí, se aguarda aí. Tudo para evitar a entrega. E finalmente, a informação para o cliente, quer dizer, com a informação disponível na internet, qualquer atendente do saque pode atender o consumidor e dizer para ele se o pedido já foi entregue, quem recebeu, se não foi entregue, por que não foi entregue, ou se está em trânsito, qual é o horário previsto de entrega. Isso aqui é uma outra opção, onde você tem lá as empresas, o horário de entrega, etc. Enfim, essa é uma das ferramentas para se reduzir o custo da entrega dos produtos.
e a Bistec, aqui na Baixada Santista, é nosso representante. Muito obrigado pela atenção, desculpa as falhas de som.